Hello, amigas! Bem-vindas a mais um vlog de leitura. E hoje vamos ler mais um livro da Lily A, que eu conheci, como eu contei pra vocês, na Bienal de Alagoas. E assim, eu amei Alma de Margarita. E a minha segunda leitura não podia ser outra que não esta aqui. Eu vou explicar por quê. Quando eu fui pra Bienal aqui de Alagoas, eu fui intencionada a comprar o livro Alma de Margarita, já contei pra vocês no vlog, e também no vlog de leitura, porque eu havia conhecido o livro através do vlog de leitura da Bels Lopes. E, enfim, eu já tava intencionada a comprá-lo. Quando eu cheguei lá, a Lily estava com a Duda, que é também uma booktalker, uma produtora de conteúdo literário. E ela me apresentou também os outros livros da Lily no momento em que a Lily estava atendendo algumas leitoras. E assim, a Duda é uma querida, uma querida. Eu vou deixar o arroba dela aqui. Eu não a conhecia, mas eu comecei a seguir ela desde a Bienal. E ela também é uma fofa, uma querida. E ela foi me apresentar os outros livros da Lily, que eu já mostrei todos eles no vlog da Bienal. Mostrei que eu comprei os 3 livros e mais um outro pequenininho que a Lily também tem. Só que sobre esse livro aqui, O Florescer da Aurora, quando ela começou a descrever a história, eu falei, pare tudo, não precisa falar mais nada, quero um. Porque ela começou a explicar que O Florescer da Aurora falava sobre a história de uma garota do interior que amava livros, que começou a fazer resenhas de livros na internet. Eu falei, pare tudo, não precisa me dizer mais nada, eu quero um exemplar. Eu comprei também um outro livro da Lily, que eu pretendo ler depois. Eu já soube que a Bels Lopes já está lendo esse outro livro, que eu lerei em breve também. Mas eu precisava ler esse livro. Eu li primeiro Alma de Margarita, porque, enfim, foi a minha grande motivação de ir atrás dela na Bienal. Mas quando eu conheci esse livro aqui, eu falei, não, precisa ser minha próxima leitura urgente. E além do livro, veio também esse card muito lindo. Olha que lindo. Ela pediu para eu escolher uma cartela de adesivos e aí eu escolhi a cartela desse livro. E veio também esse aviso de porta super fofo. Olha só, não perturbe, estou lendo. Quando o poder está em nós, nenhuma magia é necessária a não ser a nossa própria. Eu acho, assim, as coisas que a Lily faz muito cuidadosas, porque todos os livros vêm com... Tem um card bonito, tem um detalhe, é um marca-página, e a diagramação perfeita também. Então, assim... Ó, os inícios de capítulos, eles são todos assim também, assim como o de Margarita, que também tem alguns detalhes. Então, assim, é todo um cuidado que ela tem na edição. Outra coisa, a capa belíssima, né? Enfim, gente, eu tô super ansiosa pra ler esse livro aqui. Eu vou ler a sinopse que tá aqui atrás pra vocês entenderem um pouco mais o contexto do livro, tá? Jasmine, uma jovem doce e tímida criada no interior, tem o seu passado marcado por uma tragédia familiar, que a assombra desde o seu nascimento. No entanto, a jovem possui um talento especial. Ela consegue enxergar a alma dos livros. Depois de sofrer uma forte decepção e desvendar um profundo e terrível segredo guardado por sua família, ela encontra uma nova direção em outro mundo, o virtual. Na internet, ela começa a compartilhar suas percepções sensíveis sobre suas leituras, tornando-se uma influenciadora literária de sucesso, sob o pseudônimo de Senhorita da Aurora. Seus textos atraem Stella, uma escritora vibrante e cheia de planos. A amizade improvável entre as duas transforma a vida de Jasmine, encorajando-a a confrontar seus medos e anseios. No meio de novas descobertas, Jasmine conhece Gael, o maior influenciador de games do país, que sempre deixa bem claro aos seus milhões de seguidores que não tem nenhuma pretensão de se envolver emocionalmente com alguém. Porém, o destino não concorda com ele.
E aí, amores, vamos ver o que nos reserva essa leitura, porque assim, eu já tô super ansiosa. Até agora, o que a gente sabe é que a Jasmine, ela mora numa cidade do interior. Os avós dela moravam num sítio e ela consegue ver e conversar com o avô. Só que o avô já faleceu. Então, ela meio que tinha uma ligação muito forte com ele. E depois que ele falece, ela continua conseguindo manter contato com ele de alguma forma, quando ela vai pro sítio onde ele vivia. Outra coisa super legal é que a avó dela, ela não chegou a conhecer, ela faleceu antes da Jasmine nascer. Mas ela era uma leitora voraz. E ela transformou o avô da Jasmine também em leitor. Eles, no relacionamento, conseguiram construir essa ligação por causa dos livros. E aí, é como se a grande herança que a Jasmine tivesse tido dessa avó que ela não conheceu fosse os livros. E aqui tem uma parte muito linda que fala sobre isso. Olha só, ela tá descrevendo que no sítio tinha um quarto de livros. Que, na verdade, o nome ideal seria biblioteca, mas a avó chamava de quarto de livros, e aí o avô continuou chamando de quarto de livros. E aí, olha só, o avô dela fala que cada livro tem uma alma, e a Jasmine precisaria cuidar deles, ter cuidado para não machucá-los, e agradecer ao final por cada leitura. Achei isso super lindo. Tem um garoto da cidade, porque depois que o avô dela morre, ela e os pais se mudam da cidade vizinha, que também é uma cidade pequena, mas se mudam para o sítio no qual os avós moravam antes de falecerem. E aí, nessa cidade onde o sítio está localizado, ela é ainda menor e tem um garoto que se chama Armandinho, que é amigo de infância da Jasmine. Eles sempre passavam as férias juntos quando ela ia para lá, para o sítio dos avós. E ela meio que é apaixonadinha por ele e eles começam a estudar juntos depois que ela se muda. E aí ela começa também muito embasada nos livros e nos romances que ela lê, começa a fantasiar e a projetar na cabeça dela um romance com esse menino. E aqui ela fala um pouco sobre a relação dela também com a mãe, porque até o presente momento, eu tô no capítulo 5, ela e a mãe não são tão próximas quanto a mãe era da avó. Ela não sente essa ligação tão forte entre ela e a mãe, como acontecia com a mãe dela e a avó. E aí ela fica se perguntando por quê e tal. Até agora não temos explicação sobre isso, mas aqui ela descreve que meio que para lidar com isso, ela se camufla entre as pessoas. Ela não fazia amigos na cidade onde ela morava, que era ao lado. E é uma estratégia dela para não chamar atenção e continuar passando despercebida, porque ela acha que... Enfim, esse relacionamento, essa ligação que ela tem com a mãe acaba respingando também nela e na forma como ela se aproxima das pessoas. Ela não se acha, digamos, digna de fazer amizade com as pessoas, então ela se mantém sempre distante de todo mundo. E ela fala aqui, ó, que se camufla. Não é digna de sentimento e acaba se camuflando para não se aproximar das pessoas. Então, na sala de aula, ela não era a melhor da turma, mas ela também não era a pior. Ela ficava ali no meio termo. Ela era uma boa aluna, mas ela não se colocava em posições de destaque para não chamar a atenção. E assim ela ia levando a vida, tentando passar despercebida nos ambientes. Ela não fazia amizades e tudo mais. Gente, esse tal Armandinho, que é o pseudo amigo de infância da Jasmine e crush dela, um completo idiota. E aqui temos uma grande revelação. Uma coisa horrível. Nesse capítulo que eu tô lendo, a Jasmine, ela vai até a praça da cidade encontrar um Armandinho, porque ele convida ela. E ele diz que quer falar algo muito importante pra ela e tal. E como ela meio que tá projetando na cabeça dela um romance com esse melhor amigo e tal,
ela acha que ele vai pedir ela em namoro e ela vai dar o primeiro beijo. Só que quando ela chega lá, ela, na verdade, encontra ele beijando uma menina da escola, que é dessas meninas populares e enfim, esse estereótipo de menina popular que se acha. E ela descobre que ele contou para essa menina várias coisas particulares que a Jasmine contou para ele e pediu segredo. Por exemplo, o fato dela ver o avô e ter essa ligação forte com o avô a ponto de conseguir vê-lo no sítio e conversar com ele. Ela conta isso pro Armandinho e pede para ele guardar segredo. E lá, quando ela vê o Armandinho beijando essa menina, a menina meio que fala pra alfinetar ela também. Que, por que você tá com essa cara de assustada? Você tá vendo o fantasma do seu avô por aqui? E aí, isso já é tipo uma grande punhalada nas costas da Jasmine. Só que tem uma outra revelação bombástica, que é o seguinte, a gente sabe, esse capítulo é bem no início, tá? É o capítulo 5. A gente sabe, é o capítulo 6, na verdade. A gente sabe que a avó da Jasmine morreu e o avô morreu, mas nos capítulos anteriores também se fala o nome de uma pessoa chamada Rosa, que até então não se detalhou quem seria Rosa. Fala-se que a Rosa morreu, depois a avó da Jasmine morreu e depois, agora de maneira mais recente, o avô. Mas não se detalhou ainda quem é Rosa. E aí a menina fala aqui, na praça, na frente de todo mundo, que o que é? Você tá vendo o fantasma do seu avô, você consegue ver o fantasma do seu avô e também consegue ver o fantasma da sua irmã morta, que tipo era uma informação que até então a gente ainda não tinha. E tipo assim, a garota fala pra desestabilizar completamente a Jasmine. Eu tô passada, eu tô com ódio. Essa parte. Foi ali, no meio daquelas palavras envenenadas, que a morte encostou em mim pela primeira vez. Qualquer sentimento parecido com esses se apagou dentro de mim no momento em que Luísa falou da minha irmã. Ninguém sabia sobre a Rosa, nem mesmo Armandinho. Ou era o que eu pensava. Aquilo aconteceu 3 anos antes de eu nascer. Como Luísa poderia saber daquilo? E aí, se a Rosa faleceu antes da avó, e a avó também faleceu antes do nascimento da Jasmine, então a Jasmine não conheceu a irmã mais velha. Só que nesse mesmo capítulo, antes, a Jasmine falava que queria muito ter tido uma irmã mais velha para falar com ela sobre coisas da adolescência, sobre como seria o primeiro beijo. Ela tava no início do capítulo confabulando, né, como seria esse encontro dela com o Armandinho, que seria o primeiro beijo dela, que ela tava muito nervosa, que era uma coisa que, por mais que ela lesse e nos livros de romance se falasse sobre isso, não tinha um detalhamento, não se ensinava, não falava sobre como seria o primeiro beijo, e ela sentia falta de uma irmã mais velha para falar com ela sobre isso. Depois que a Jasmine pega o Armandinho beijando a garota e a menina fala as coisas sobre a vida dela e tal, ela fica bem mal. E na casa dela, no quartinho dos livros, estão guardados os diários da avó dela. E aí ela vai ler para tentar entender um pouco mais a história que precedeu o falecimento da avó e que precedeu e que ocorreu após o falecimento dessa irmã que ela teve. E aí, quando ela tá lendo esse último diário da avó dela, ela acaba encontrando relatos que são muito fortes e relatos de, enfim, de quem vivenciou aquele momento de luto na família e que aconteceram antes também do falecimento da avó dela. E ela acaba tendo uma crise de pânico, porque ela acaba também descobrindo coisas que ela não imaginava. Enfim, ela lê para tentar entender um pouco mais o contexto familiar dela naquela época.
mas ela acaba se deparando com informações que são muito dolorosas. E a Jasmine, ela vive num grande complexo, que é achar que que os pais dela, e sobretudo a mãe, não são verdadeiramente os pais que eles poderiam ser para ela por causa do luto, principalmente a mãe. Então a gente começa a entender que esse distanciamento que há entre ela e a mãe é intensificado por causa do luto. É como se a mãe dela, infelizmente, não soubesse lidar com o luto da morte da primeira filha e acabasse se fechando e não demonstrando todo o seu amor maternal por essa segunda filha por causa do trauma da morte da primogênita. O que é muito injusto por um lado, mas compreende-se porque, de fato, foi uma perda muito significativa para essa mãe. Então, a esse lado, mas a Jasmine meio que se culpa por isso. Ela se culpa porque na cabecinha dela é como se o nascimento dela tivesse acontecido no momento errado. Ela fala que talvez se ela tivesse nascido antes e tivesse presenciado e estado junto da família nesse momento de perda da irmã mais velha, ela teria tido a oportunidade de se aproximar e criar um vínculo maior com a mãe, porque na verdade ela não entende que esse afastamento se dá também pelo fato da mãe não saber lidar mais com esse sentimento mãe-filha, depois da perda da primogênita. Então aí é uma série de situações, são muitas camadas de uma situação bem complexa, que a Lily traz com muita delicadeza para construir essa história, trazendo tanto esse sentimento genuíno da mãe de luto, de sofrimento, porque ela perdeu a filha, criança, com 3 anos de idade, ainda não sabemos o porquê, depois perdeu a mãe, e também trazendo a perspectiva da Jasmine, que nasceu depois de tudo isso, cresceu ouvindo falar dessa tragédia familiar que mudou muito, cresceu ouvindo falar que a mãe era uma outra mulher antes de tudo isso, que a família, embora tivesse pouca condição financeira, era uma família muito unida, era uma família feliz, mas que não vivenciou nada disso. Então ela vive meio nessa dualidade, porque essa família unida e essa família feliz é o sonho da vida dela, ter uma família unida, amorosa e feliz. E ela sabe que a família dela foi assim antes, mas ela é a parte de tudo isso. Ela ficou à parte, porque ela não vivenciou esse momento antes, ela não sabe muitas informações do que aconteceu agora, e é como se fossem pessoas totalmente diferentes e que ela cresceu ouvindo constantemente que a mãe não era desse jeito, que a mãe era uma outra mulher. Então é como se ela tivesse uma mãe diferente, e de fato ela tem uma mãe diferente, e a mãe que ela queria meio que morreu junto da primogênita. Então é uma situação bem complicada, ao mesmo tempo ninguém fala sobre isso. Então são sentimentos e conclusões que cada um vai tirando sozinho e no seu lugar, e nada disso é compartilhado. Então a Jasmine meio que vai tirando essas conclusões e cria pra ela uma culpa que não existe, mas também pelo fato disso não ser compartilhado, nem haver diálogo, ela internaliza isso e acha que isso é a verdade absoluta, e criam-se essas barreiras nessa relação. E aí, depois que a Jasmine tem esse ataque de pânico, ela é socorrida pela família, ela fica internada. E aí o médico começa a questionar se ela passou por algum trauma que ocasionou esse episódio de ataque de pânico. Ela omite a informação. Ela fala pra família toda a situação com o Armandinho, que viu ele beijando outra menina, que acreditou que ele ia pedir-la em namoro. Que essa menina foi super hostil com ela, mas ela omite a parte dos comentários sobre a irmã, omite a parte da leitura do diário da avó e dessas descobertas que ela fez. E aí a família fica ali naquela atenção, né, cuidando dela e tendo uma atenção redobrada para que ela não tenha outro ataque de pânico, para que ela não precise
tomar remédios para conseguir se acalmar ou não ter outras crises de ansiedade em casa. E a recomendação do médico é que ela escreva diariamente os sentimentos dela, porque ele fala que isso vai ajudá-la a elaborar melhor, a entender melhor suas emoções e a desabafar com alguém, já que ela não tem amigos, já que ela não tem pessoas para conversar, e ele sugere que ela faça isso em alguma rede social. Ela gosta da ideia, volta para casa, obedece à orientação médica de descansar, vai reler os livros da biblioteca da avó, e aí quando ela relê os livros, ela tem a ideia de, ao invés de fazer esses relatos pessoais nas redes sociais, ela falar sobre os livros que ela lê e como esses livros atravessam ela. Então é um pouco de resenha literária, resenha dos livros que ela leu, mas também com esse atravessamento de como esse livro impactou ela, quais foram as perspectivas pessoais que ela teve a partir dessa leitura. E aí ela faz um perfil anônimo para começar a compartilhar essas perspectivas, essas avaliações, essas impressões dos livros que ela lê. Esse perfil aos poucos começa a crescer até que uma autora entra em contato com ela, querendo contratá-la para fazer uma resenha do seu livro. É uma autora independente, é uma autora iniciante e tenta entrar em contato com ela para pagar por esse serviço de, enfim, resenha literária nas redes sociais. Ela explica que não faz esse tipo de trabalho, que faz aquilo por hobby, mas a autora se oferece para mandar um livro para ela gratuitamente para ela ler. Ela lê, se identifica muito com o livro e acaba fazendo a sua resenha no Twitter. E, enfim, o perfil dela continua crescendo, continua explodindo. A escritora ama a resenha que ela fez e a partir daí elas começam uma amizade, uma troca. E essa escritora oferece para ela um emprego de social media para ela, porque ela quer, enfim, se fazer presente nas redes sociais e divulgar mais a sua escrita, mas não tem tempo para isso porque na sua rotina pessoal precisa conciliar a escrita com eventos sociais que ela comparece e contrata a Jasmine para ser sua social media, mesmo à distância. E assim, eu me identifiquei muito com esses sentimentos confusos que a Jasmine sente por toda essa relação familiar que ela tem, essa dualidade, essa obrigação que ela acredita ter de não poder sair do interior, de não poder deixar a mãe sozinha. Embora a mãe não seja tão afetuosa com ela, ela se sente na obrigação de não ir para a capital, fazer faculdade ou nada assim, porque ela acha que não pode se afastar da mãe, porque isso faria com que a mãe sofresse novamente uma perda. E ela se acha na obrigação de abrir mão de qualquer possibilidade dela de construir algo para si fora dali, para permanecer ao lado da mãe. Enfim, são muitas camadas desse relacionamento que a gente vai vendo aqui. Eu me identifiquei em muitos momentos com a ingenuidade da Jasmine, com essa perspectiva que ela tem e com também essa dificuldade em lidar, às vezes, com esses sentimentos que são tão complexos. Todo esse desenrolar sobre as redes sociais da Jasmine, ela faz sem pretensão alguma de virar influencer. Ela faz apenas para obedecer a ordem médica de ter um canal ali no qual ela pode desabafar e falar sobre o que ela tá sentindo, mas unindo isso à paixão dela, que é ler. Então, ela não quer se expor, ela não quer usar as redes sociais para falar diretamente sobre os seus sentimentos, mas ela acredita que pode usar os livros para transmitir um pouco do que ela sente, falando de como eles a atravessam. E aí ela faz essa página anônima porque ela também acha mais seguro. E aí o avô dela se referia à morte como Senhora do Crepúsculo. E se referia a Jasmine como um presente da Senhora da Aurora, porque a Jasmine, ela nasceu
Assim que o sol também nasceu naquele dia. E foi um presente bom que iluminou a família depois dessas perdas. Então, ele se referia a Jasmine sempre como um presente da Senhora da Aurora. Por isso que a Jasmine, quando vai escolher o seu codinome para as redes sociais, ela escolhe como nome da página Cantinho das Almas, porque o quarto é Cantinho dos Livros e o avô sempre falava que os livros tinham almas. E o codinome dela, para ela não falar o nome verdadeiro, ela usa Senhorita da Aurora. À medida que ela vai conversando mais com a Estela, que é essa escritora, ela vai se aproximando muito mais. E há algumas características da Estela que são colocadas aqui que eu acredito que são muito similares às características da Lily, que é a própria autora. Eu não sei se ela fez isso propositalmente ou não. Não é tudo, não é como se fosse um livro autobiográfico. Mas a Lily já falou no seu Instagram que ela começou a escrever na pandemia, que era um sonho dela meio que estava adormecido e que na pandemia ela conseguiu colocar em prática porque ela tinha ali um tempo, já que estava tudo fechado, já que todas as atividades sociais que ela já comentou também no Instagram, que são muitas, ela comentou que era muito social, que tinha muitos eventos, muitos compromissos, tinha uma vida social ativa, mas que na pandemia ela teve esse tempo, assim como todos nós tivemos, né, um tempo ali para ficarmos mais introspectivos, digamos assim, por causa da quarentena, por causa do isolamento social. E aí, a Lily já falou no seu Instagram que foi nessa época que ela conseguiu colocar em prática a escrita, que já era um sonho que ela queria ter, que ela tinha, que ela queria colocar em prática, mas que antes ela não conseguia conciliar com a vida compromissada que ela tinha. E na pandemia veio a oportunidade dela colocar isso em prática. E a Estela aqui no livro também fala algo muito similar. Que ela é uma mulher muito atarefada, que tem muitos compromissos sociais, mas que na pandemia ela conseguiu aqui, ó, na pandemia conseguiu obter um tempo só para ela, sem se preocupar com a agenda cheia de compromissos e também com a agenda do marido, filho e amigos. Foi durante esse período, com uma vida social praticamente escassa, que ela obteve um pouco de tranquilidade necessária para se dedicar a um sonho muito antigo, escrever. Então, não é que a Estela é meio que um personagem autobiográfico da Lily, mas temos aí algumas similaridades com a história da própria escritora, pelo menos com algumas informações pontuais que ela compartilha no seu Instagram. Então, eu acho que a vivência da Estela enquanto escritora aqui também se embasa muito na vivência da Lily enquanto escritora. Então, talvez ela tenha ali se utilizado de algumas experiências pessoais para tornar a Estela ainda mais verossímil pra gente, pelo que eu tô vendo. As relações se estreitam aqui. Cada dia que passa, a Estela está mais próxima e se fazendo mais presente na vida da Jasmine. E elas estão ficando cada vez mais amigas. A Jasmine, inclusive, já contou pra ela todo o rolê do Armandinho, toda aquela treta. E, assim, ela tem se mostrado uma amiga valiosa. E outra novidade, a Estela, a Jasmine já descobriu que ela é uma mulher influente no Rio de Janeiro, que ela é uma mulher famosa, conhecida, mas que ela publicou seus livros sob um pseudônimo porque ela queria que seus livros fossem para a lista de mais vendidos, que eles conquistassem o público por mérito, pela escrita, e não por ela já ser conhecida no Rio de Janeiro e ter amigos influentes. E outra coisa, a Estela foi convidada para participar da Bienal do Rio de Janeiro e fez questão de convidar a Jasmine para ir com ela, já que a Jasmine tem sido responsável ali pelas suas redes sociais, tem sido responsável, enfim, por todo o trabalho de social media com ela. Vamos ver se a Jasmine vai topar o desafio de sair da sua cidade do interior e ir para o Rio de Janeiro participar desse super evento. A Jasmine já tinha comentado que a Estela
sempre falava que tem um filho. E a forma como a Estela falava desse filho é como se ele fosse uma criança pequena. Mas eu tô desconfiando algo no íntimo do meu ser. Desconfia que o Gael, que é citado aqui na sinopse, é o filho da Estela. E ele não é nada criança. Tô supondo aqui, vamos ver. A Jasmine topou ir pro Rio e assim, quando ela chega, ela leva um susto quando ela conhece o Gael. Eu falei pra vocês. Ele não é uma criança, ele simplesmente tem 20 anos. Ele tem 20 anos e ela fica super constrangida porque ela leva um brinquedo de madeira pra dar pra ele, achando que ele é uma criança pequena. E ele tem 20 anos e quando ela vê, ela fica... Hã? Quem é esse boy? Ela tá muito bem aqui na casa da Estela e tem uma amiga do Gael na casa. E ela é belíssima, né? Como sempre são. E aí a Estela tá perguntando se ela é namorada do Gael. E aí ela fala a frase mais clichê do mundo, que o Gael não é de namorar, que o Gael não é de romances e que ela é uma amiga de infância dele. É a primeira interação de mais de 3 frases entre a Jasmine e o Gael e eles já simplesmente se odeiam. Ela já odeia ele porque ele tá fazendo umas piadas irritantes e já acha ele extremamente metido. Então, isso aqui vai ser o suprassumo do romance daqui a algumas páginas, eu tenho certeza. Simplesmente, o cara tem um bordão pra falar que ele não namora e não se apaixona. Gael não namora, Gael não se apaixona. Ai, meu Deus, que vergonha alheia. A Jasmine tá falando aqui que foi pra Bienal do Rio e tinha uma galera comentando sobre ela. Perguntando se a senhorita da Aurora estaria lá, quem ela seria e tal. E ela parou no stand pra ouvir a conversa. E aí ela parada no stand pra ouvir a conversa desse pessoal que tava comentando sobre ela, acabou que ela ficou com um livro na mão, disfarçando, fingindo que tava olhando os livros, ela ficou segurando um livro. E a atendente do stand perguntou pra ela, você gostou? E tava, a autora tá bem ali. E ela fez uma coisa que é muito a minha cara, que eu facilmente faria em qualquer lugar, em qualquer ocasião, que é... Ela comprou o livro sem saber do que se tratava, sem conhecer a autora, só porque ela ficou sem graça e não soube dizer não na hora. Ai, gente. Ela ficou lá vários minutos com o livro na mão, disfarçando, tentando ouvir a conversa. E quando a atendente chegou dizendo, você gostou? A autora tá bem ali. Ela não soube sair pela tangente e ela comprou o livro. Resumo da ópera. O livro era um livro hot. Ela nunca tinha lido nada do tipo. E quando o Gael vê ela lendo um livro, ele começa a tirar sarro dela. Ai, gente, pelo amor de Deus. Revelações bombásticas. Simplesmente a Jasmine concluiu, segundo as vozes da cabeça dela, que a Clara, que é a amiga do Gael, e ele ficavam. Porque ela viu uma movimentação, viu que ele sempre dormiu no mesmo quarto e tal, e imaginou que eles ficavam. Só que, quando a Bienal acaba, eles vão fazer um passeio na praia e simplesmente a Clara se declara para a Jasmine, dizendo que está afim dela. Só que a Jasmine achava que ela era apaixonada pelo Gael. E que meio que aceitava ficar com ele, sabendo que nas festas ele beijava várias garotas, porque era melhor isso do que um afastamento total dele. Só que simplesmente a Clara falou que estava apaixonada por ela. Eu tô passada. Eu amo um clichê. Simplesmente, depois dessa notícia bombástica que a Clara dá ao fim dela, as duas levam um caldo de uma onda que depois vem outra por cima, sabe? E como a Jasmine é pega desprevenida por essa onda gigante e depois essa outra sucessão de ondas por cima,
ela acaba meio que se afogando um pouco, ela perde o controle. Quando ela consegue emergir da água, vem outra onda e afunda ela novamente, enfim. Quem salva ela? Quem salva ela? Sim, o Gael. Momento militância do Gael. A Jasmine, ela meio que faz uma fala numa das primeiras interações com o Gael de que ele é fútil. Ela não acha isso, mas ela fala só que meio pra alfinetar ele, porque ele fica zoando ela pelo fato dela gostar de ler. Então, meio que pra rebater, ela fala, pelo menos eu não sou fútil como você, que só fico pensando em jogos. E simplesmente, no momento em que o Gael tá irritadinho, ele começa a falar mal de leitores na live. Então, vira um grande caos entre gamers versus leitores. Cada um defendendo o seu lado e querendo vender seu peixe. Qual que é o que da questão? É que um vídeo do Gael socorrendo a Jasmine quando ela tá se afogando viralizou. E editaram o vídeo pegando uns cortes em que antes do afogamento ele ficava olhando pra ela e tal, meio sem perceber. Só que a galera percebeu que havia uma química ali, deve ter feito algum edit e postado no TikTok. E esse vídeo viralizou e ele ficou super estressadinho, porque ele não quer ser visto como um cara apaixonado, ele quer ser visto como um bad boy. E ele queria que a Jasmine viesse a público dizer que não tinha nada com ele. Só que ela não é uma pessoa pública, ela é uma pessoa totalmente low profile. E ela disse que não vai se pronunciar. E aí ele fica estressado e vai pra live atacar leitores. Só que, na verdade, é um ataque a ela. Porque ele usa esse contexto e esse background de os leitores ficam rivalizando com os gamers. Mas é, na verdade, pra atacar ela, porque em um dado momento ele fala, porque são pessoas egoístas, que não agradecem as coisas que são feitas por ela, meio que dizendo que a Jasmine não agradeceu por ele ter salvado ela do afogamento. Enfim, menina, mal resolvido total. Só que detalhe, a Jasmine entrou pra assistir a live e pra não deixar rastros de alguma conta pessoal dela que ele pudesse ver, enfim, vazar para os seguidores dele descobrirem quem ela era, já que ele queria que ela se pronunciasse dizendo que não tinha nada com ele, ela entrou na live usando a conta do Cantinho das Almas, que é a conta na qual ela publica as resenhas que ela faz. E assim, eu não li nada sobre isso ainda, mas eu tô supondo que o fato dela ter entrado na live usando a conta da senhorita da Aurora e o fato do Gael estar falando mal dos leitores, não falta nada para os telespectadores, para os seguidores juntarem um mais um, sabe? No mínimo dizerem, mas ele tá falando de livro e aqui tá a influenciadora literária. Isso vai gerar um caos. Eu sabia. Eu sabia que isso ia acontecer. Simplesmente, a Jasmine vai rebater o que ele tá falando. Ela vai comentar, usando a conta da senhorita da Aurora. Ai, gente. Pesou o clima total. Primeiro porque a Jasmine usou o argumento de que o Gael é um analfabeto funcional. Aí isso virou uma grande treta na live, gente. Meu Deus! O Gael entra no mérito de leituras de livros hot, dizendo que quem lê livros hot está por aí com o Kindle na mão, pregando que é leitor, mas está lendo indecências. Qualquer semelhança com tretas recentes no mundo literário online é mera coincidência. Ok, eu fiquei sem ar, de verdade. Eu achava que eu tava chocada por causa de toda a briga que eles têm depois da live, porque ele fala coisas horríveis sobre ela.
Fala que, enfim, não conhece a senhorita da Aurora, mas conhece uma leitora que está na casa dele e odeia, não vê a hora dessa garota ir embora. E disse que vai encerrar a live. E aí ela vai lá no quarto dele tirar satisfação. Num ímpeto, num momento de total impulso. Eles têm a maior briga. Eles quase se beijam até que a Estela entra no quarto e diz que eles ainda estão em live. Eles estão brigando na frente da câmera. Milhões de pessoas estão vendo. Ok, eu fiquei em choque. Más notícias. A Jasmine voltou pra casa. A notícia ruim não é essa, mas contexto. A Jasmine voltou pra casa depois da briga que ela teve com o Gael. Ela voltou meio assim com ele, meio lá, meio cá. Não se acertaram definitivamente, mas também não se distanciaram. Ficou aquele climão, depois eles tentaram se aproximar por uma boa convivência. Ela voltou pra casa e quem aparece na porta dela? Sim, Armandinho. O chato do Armandinho, gente. Meses se passaram desde que a Jasmine viu ele beijando a outra menina. Meses. E ele em nenhum momento procurou ela pra esclarecer, pra pedir desculpa, pra nada. Meses se passaram. E agora, depois que ela volta do Rio, convenientemente, ele vai falar com ela. Ai, gente, pelo amor de Deus. Eu não vou passar raiva sozinha. Não vou. Quero que saiba que terminei com a Luísa, que é a sonsa que ele beijou na praça, logo que soube que você havia voltado do Rio de Janeiro. Que percebi que não gosto dela. Olha que sonso, olha que sonso. Foi só a menina botar o pé no mundo e ele subitamente percebeu que gostava dela. Que sonso esse Armandinho. Como uma garota muito solitária, eu me identifiquei muito com essa parte aqui e me pegou bastante, ó. A Clara vai visitar a Jasmine na cidade dela. E aí, quando ela chega, a Jasmine fala isso aqui, ó. Mal podia esperar para realizar um sonho, levar minha melhor amiga para o meu quarto e compartilhar com ela tudo o que eu estava sentindo, sem medo de ser julgada. Eu tô chorando e rindo ao mesmo tempo. Ai, teve um trecho que me pegou muito. E logo depois, quando a Jasmine sai do quarto, que ela tava se arrumando pra ir pra festa da cidade, quem tá na casa dela? O Gael! Eu terminei de ler O Florescer da Aurora. E eu preciso dizer que eu não esperava ter sido nocauteada por esse livro. Sério. Lili, você não tinha esse direito. Primeiramente. Segundamente. Lili, precisamos conversar sobre isso. Gente, eu acho que esse livro da Lili, ele merece, assim, chegar num grande público. Eu não sei como fazer isso. Eu não sou editora, eu não sou uma grande influenciadora. Mas esse livro, ele merece chegar a um grande público jovem, de meninas que precisem ler e mereçam ler essa história, porque é uma história muito fofa, muito que acalenta o coração da gente. Primeiro, a capa, belíssima, incontestável a beleza dessa capa. Segundo, a edição como um todo, diagramação maravilhosa, detalhes, entrega tudo. Terceiro, narrativa. Eu particularmente me envolvi emocionalmente com essa história. Por quê? Porque tem várias características da Jasmine que eu me identifiquei de primeira. Então, por exemplo, o fato da Jasmine ser uma menina do interior, amar livros, morar numa cidade pequena, viver nessa dualidade entre saio dessa cidade para tentar crescer, construir minha vida, viver coisas, experienciar o mundo, ou fico aqui?
algumas nuances do relacionamento dela com a mãe, que eu já falei ao longo do vlog, que ela tem um certo distanciamento com a mãe, porque a mãe não soube lidar com o luto depois que ela perdeu a primogênita, acabou estendendo isso, né, pra relação dela com a Jasmine. Ao final elas conseguem se resolver, graças a Deus, graças a Deus. Mas, assim, vários aspectos desse pensamento que a Jasmine tem, dessa culpa que ela tem, dessa autorresponsabilização que ela cria por algumas coisas, também por não entender na totalidade o contexto, né, dessa tragédia familiar que aconteceu, e aí ela precisa ficar confabulando, se amparar em alguma coisa e acaba criando ali algumas perspectivas equivocadas, obviamente, mas que é o que ela tem naquele momento de informação e de resposta. Enfim, cara, tudo isso constrói, assim, algumas coisas que eu me identifiquei muito com a ingenuidade da Jasmine em alguns aspectos, com os dilemas dela, essa vontade dela de querer viver o melhor dos dois mundos, que a gente sabe que não é possível, obviamente. A vida adulta, ela requer renúncias, ela demanda de nós escolhas. E ao ler a história da Jasmine, eu lembrei muito da minha realidade quando eu era adolescente, que era uma realidade, assim como a dela, um pouco solitária, de não ter amigos, de querer me conectar com pessoas a partir das coisas que eu gostava e não saber como fazer isso, não ter esse repertório social, não ter esse repertório até emocional para fazer isso. Achar as relações dentro de casa muito diferentes das relações ao seu redor. Então parece que todas as famílias são perfeitas, parece que todas as famílias têm vínculos afetivos muito fortes, mas dentro da sua casa os vínculos não são aqueles vínculos tradicionais que você vê na mídia, que você vê nos livros, que você vê até nas casas dos seus colegas, e você se questionar do porquê isso, o que afinal é o normal, e não entender que existem núcleos, que existem eixos familiares múltiplos e diferentes, e cada um com as suas dinâmicas, mas pelo fato de você não ter repertório, você meio que projeta algumas coisas a partir dessas referências que você tem. Enfim, tudo isso que a Jasmine vive um pouco, eu vivenciei também, e por isso eu me conectei muito com a personagem. Na minha adolescência, com 17 e 18 anos, eu queria viver o melhor dos dois mundos. Eu queria poder continuar morando no interior, com uma vida próxima à minha família, ter essa relação afetiva com os meus familiares, ter essa ligação, essa conexão, viver num lugar tranquilo e ao mesmo tempo poder ter um sucesso profissional, poder acessar coisas, poder conhecer o mundo. Eu almejava viver o melhor dos dois mundos. Assim como a Jasmine, de certa forma, deseja aqui na história. Embora em alguns momentos ela tente se enganar, né? Tente se convencer de que o que ela quer é atender a uma expectativa do outro, mas no fim das contas ela quer viver o melhor dos dois mundos e ela consegue em certa medida isso. Então eu me identifiquei muito porque lá no passado, quando eu também tinha mais ou menos a idade que a Jasmine tem aqui na história, eu também vivia esses dilemas, eu também vivia esses desafios, ficava tentando obter respostas a partir
desses contextos vagos que a gente tem, porque a nossa perspectiva também é mais limitada quando a gente é mais novo. A gente vê as coisas de um ponto de vista diferente mesmo, a partir de um referencial que a gente ainda tá construindo. Então, é diferente. E eu me identifiquei muito com a personagem por causa, né, de todos esses aspectos. Ela fala muito dessa vontade da mãe olhar para ela com orgulho e ela acreditar que isso vai fazer com que elas se reconectem ou se conectem finalmente. E enfim, todos esses aspectos eu me identifiquei muito por ter sido também um adolescente que nasceu e viveu boa parte da vida no interior, que tinha dificuldade em acessar algumas coisas, que muitas coisas pareciam ser inacessíveis mesmo, impossíveis de serem vividas por mim, por eu ter nascido onde eu nasci, por eu ter vivido, enfim, dentro de uma família com as condições com as quais eu vivi a vida toda, e descobrir o mundo, ter essa beleza, esse florescer mesmo, como o nome diz, de você olhar pela primeira vez várias coisas, como acontece aqui na história. A primeira vez que vai pra praia e ela vê o mar, eu me identifiquei, porque eu também vivi uma experiência muito similar. Então, enfim, houve uma identificação pessoal muito forte minha, por vivências pessoais mesmo, por eu ter sido uma pessoa que nasceu no interior, que veio tentar desbravar a vida e conquistar alguma coisa e realizar o que fosse possível de realizar de sonhos na vida adulta em uma cidade distante de onde eu nasci, em uma cidade grande, enfim. Tudo isso fez com que eu me identificasse muito com a Jasmine nessa história. Eu adorei a forma como a Lily escreveu toda essa narrativa. Eu já tinha comentado quando eu li Alma de Margarita, que era o primeiro livro que eu lia, efetivamente, que eu me lembre, né, que tinha essas trocas de mensagens. Aqui no Florescer da Aurora também tem alguns diálogos que simulam trocas de mensagem. Mas não é nada que, tipo assim, porque eu sei que tem gente que tem preguiça de livro que traz esse recurso. Eu sei que tem gente que fala que, porque tem gente que não gosta. Aqui eu acho que também ajuda muito a contextualizar a gente do que tá acontecendo. Então, e outra, faz parte do universo dos personagens, porque a menina mora no interior, né? A quilômetros de distância. É uma influenciadora literária. O menino com quem ela tá conversando é um influencer gamer, um dos maiores do país. A escritora com quem ela tá conversando também mora distante. Então é super natural e plausível que a gente tenha aqui esse contexto de troca de mensagens também, mas não é nada que eu veja e pense, isso aqui tá sendo para encher linguiça na história. De forma nenhuma. Traz muitos aspectos importantes da narrativa pra gente, a partir dessa contextualização desses momentos em que eles estão distantes e estão ali dialogando através dessas ferramentas tecnológicas, através desses aplicativos. Eu preciso dizer que a escrita da Lily é, assim, muito singular. Eu não consigo definir ainda. É o segundo livro que eu li dela. Eu não consigo definir. Tem um refinamento na escrita. Tem um refinamento. Mas, ao mesmo tempo, é uma escrita que proporciona uma leitura super fluida. É tanto que esse livro eu li num dia de folga. Praticamente numa sentada. Sentei no sofá, peguei. Eu tinha lido 1 ou 2 capítulos no dia anterior antes de dormir. Depois peguei aqui muito que bem, fui lendo e assim, devorei. São livros, pelo menos os 2 que eu li dela até agora, Alma de Margarita e esse aqui, são absolutamente devoráveis. E a escrita dela traz isso. É uma escrita objetiva, é uma escrita que tem alguns recursos que trazem, por exemplo, uma coisa meio poética na sua escrita,
mas que funciona muito pra galera que é jovem, pra galera que é jovem adulta. É uma leitura super fluida, não é nada que se torne maçante, mas tem ali um refinamento. Então eu acho que ela consegue construir bem os personagens, construir bem a ambientação. Tem um livro da Colleen Hoover que eu já falei aqui em um vídeo anterior, não lembro qual, não vou lembrar qual é o livro exatamente, mas que eu li e eu falei, poxa, eu acho que ela conseguiu construir algumas passagens, alguns trechos da narrativa de uma maneira que me deixou satisfeita, com o sentimento de seria assim que eu escreveria isso. A forma, como alguns detalhes foram escolhidos, como houve algumas escolhas no sentido de isso aqui eu vou evidenciar, isso aqui eu vou enfatizar na construção dessa cena. Então, teve um livro, não lembro qual agora, da Colleen Hoover, que em algumas passagens me deixou um quentinho no coração de... Eu teria escrito essa cena exatamente assim, com esses detalhes. E aqui também, em alguns momentos, eu me peguei pensando, tipo, cara, ela escreveu de um jeito que me deixa muito satisfeita. Que me traz uma satisfação no sentido de... Ela deixou nessa cena tudo redondinho. Pode não ser a sua experiência de leitura, né? As experiências de leitura são muito individuais. Mas em alguns momentos, pra mim, com o meu repertório, com as vivências e com o meu gosto literário, havia algumas cenas em que eu pensava, cara, isso aqui tá bem redondinho. Ela conseguiu fechar, aparar todas as arestas aqui nessa cena e tudo se encaixou, pelo menos pra mim. E assim, gente... É uma história para você se deleitar. É uma história para você se emocionar, como eu me emocionei em alguns momentos. Se você não se emocionar também, tá tudo bem, entendeu? Porque as experiências são individuais. Mas é uma história de final feliz. É uma história pra gente terminar e pensar... A vida é boa e vamos acreditar que a gente também vai encontrar nosso príncipe, entendeu? Que depois disso todo mundo foi feliz. É isso, gente. Às vezes não tem pra que a gente também tá procurando tragédia em tudo, não. Entendeu? Vamos ler uma coisa com um final bom, positivo, um final feliz. Entendeu? A vida é bonita, a menina é jovem, vai viver aí toda uma vida e já baixa os problemas da vida adulta, que são os boletos, e ela vai vivenciar isso mais pra frente. Mas é um livro pra acalentar o seu coração e você sair, tipo... É isso. É um afago. Uma leitura deliciosa. Deliciosa. Ela tem uma classificação indicativa de 14 anos. Eu acho que esse livro ele é mais acessível para adolescentes e jovens adultos. Obviamente, a classificação indicativa já mostra isso, do que Alma de Margarita. Alma de Margarita tem alguns tópicos mais sensíveis do que esse aqui. Mas, gente, se tiver a oportunidade, leia, porque é muito fofo. É muito fofo, é muito fofo, é muito fofo. E talvez você também se identifique, não sei. É interessante também pensar como a ambientação e a construção da Jasmine, sendo uma garota de interior, traz pra gente. É claro que você pode concluir isso olhando ao redor, né? Não precisa só ler um livro para você chegar nessa conclusão. Mas talvez a leitura de um livro torne mais palpável para você a realidade de que existem pessoas que moram em cidades onde o sinal de internet é ruim. Existem pessoas que moram em cidades onde não existe faculdade, ou a faculdade mais próxima é a 50 quilômetros ou mais. Existe muita gente que tem vida real mesmo, vida real, que mora em cidades onde a biblioteca da cidade não funciona, onde só tem uma biblioteca, como é o caso da Jasmine nesse livro, onde o sinal de internet é ruim e as pessoas vivem uma vida real, que não é uma vida de ostentação, que não é uma vida de uma pessoa de uma grande capital, com acesso a tudo muito fácil o tempo todo. Então, aqui
a Lily também conseguiu trazer essa realidade de uma maneira palpável, de uma forma sutil, a partir da ambientação e da própria construção da personagem Jasmine. Mas em vários momentos eu fiquei orgulhosa. Eu fiquei, cara, isso aqui não é um grande delírio, não. Isso aqui é super plausível. A Lily, ela conseguiu transmitir a realidade da Jasmine de uma maneira muito verossímil. Ela traz esses elementos que são compatíveis com a realidade, gente. E a realidade de muita gente. Quem mora numa cidade interior, numa cidade pequena, não é... vive esse contexto de... tem uma biblioteca na cidade, o acesso a livros mais hypados. Só se você tiver condições de comprar, porque nem sempre na biblioteca da cidade tem. Às vezes, para você comprar, o frete é muito caro. É uma realidade outra de quem vive na capital, que compra na Amazon hoje, chega amanhã, e que às vezes a galera esquece que o Brasil é um país continental e que não existem só as capitais e as grandes cidades. E esquece que tem pessoas que vivem realidades bem diferentes da realidade de influencers digitais que postam uma realidade maquiada e muito produzida para as redes. É óbvio que você não precisa, como eu falei, é óbvio que você não precisa ler um livro para constatar isso, né? É só ter um pouquinho de bom senso, mas eu achei que na construção da personagem a Lily trouxe isso de uma maneira muito real. Não foi uma construção muito fantasiosa de alguém que mora no interior, mas que tem um McDonald's, sabe? Ela conseguiu ser fiel a esse cenário de pessoas que de fato moram em cidades mais distantes e dilemas reais de pessoas que, por exemplo, amam livros, mas que a biblioteca da cidade é mais limitada. Amam livros, mas a realidade familiar não permite que essa pessoa compre livros constantemente. E eu achei isso aqui um ponto muito importante no livro. Então, Lily, você sabe que eu, desde que li o seu primeiro livro, acho que você tem uma sensibilidade ímpar. Então, assim, você é maravilhosa. Se você tiver a oportunidade, leia O Florescer da Aurora. Além do livro físico, na loja da Lily, que você pode conferir no Instagram dela. Vou deixar o arroba do Instagram aqui. E lá você consegue o link para acessar a loja dela. Além de comprar o livro físico na loja da própria autora, você também consegue fazer a leitura no Kindle. Então segue a Lily, que ela é maravilhosa e já prometeu também outros livros incríveis e eu já tô assim, fascinada e doida pra ler coisas novas dela. Pra encerrar, eu achava que a gente ia terminar o livro sem saber como a irmã da Jasmine morreu. Mas, no pós-fácil, a Lily consegue, assim, arrematar essa história com uma analogia muito sensível e muito bonita de como foi a morte da irmã da Jasmine. E aí aqui, ó, no pós-fácil, eu já tava achando que isso ia ser algo em aberto na história, que a gente ia confabular, ia terminar o livro e confabular sobre o que poderia ter causado o falecimento da irmã da Jasmine antes de ela nascer. Aqui no pós-fácil, a Lily traz a perspectiva da Senhora do Crepúsculo, que é como o avô da Jasmine chama a morte, né? Se refere à morte. E lembram que eu falei que ele se referia também à Senhora da Aurora, que era como se fosse uma energia positiva que estivesse ali em oposição, digamos assim, com a Senhora do Crepúsculo, que foi a Senhora da Aurora que trouxe a Jasmine. Então, a Senhora do Crepúsculo levou a Rosa e a Rosália, que é a avó da Jasmine, e trouxe, e a Senhora da Aurora trouxe a Jasmine. Então, aqui no pós-fácil, a Lily traz de uma maneira muito bonita e assim, para fechar com chave de ouro o livro,
uma conversa entre a Senhora do Crepúsculo e a Senhora da Aurora, que são como se fossem energias irmãs e que existem para equilibrar o universo. E elas duas dialogam sobre a importância delas para o universo, para a manutenção da vida na Terra, como os seres humanos não entendem o papel da Senhora do Crepúsculo e acabam odiando, né, essa figura, atribuindo muitas coisas ruins a ela, dizendo que ela é malvada e impiedosa. Há uma descrição de que a Senhora do Crepúsculo não tem olhos, ela tem buracos fundos em formato de estrelas no lugar dos olhos, então ela não consegue enxergar. Isso porque quando ela leva alguém, ela não aguentaria ver como é a vida saindo do corpo, como o corpo fica depois que a vida sai dele. Então, a Senhora da Aurora, que é a irmã dela, tem essa percepção de que, por ser tão sensível, a Senhora do Crepúsculo não aguentaria ver como se dá essa transição da alma saindo do corpo, indo para outro lugar, por isso que ela não tem olhos. Eu achei isso muito, muito bonito, sério. Eu achei, assim, muito delicado terminar o livro desse jeito. E aí, elas duas conversando, né, nesse diálogo, no qual a Senhora do Crepúsculo vai dizer que os humanos não entendem ela, não entendem a importância do que ela faz, que ela não faz aquilo para gerar dor, que ela não faz aquilo para gerar coisas ruins, que ela não faz coisas ruins, que ela simplesmente é a responsável por buscar a sua alma e levá-la para um lugar bom na hora correta. Então, não cabe a ela como acontece, ela apenas faz o trabalho de acolher essa alma e levar para o lugar adequado, e que os humanos acabam meio que demonizando ela por não entenderem e acabam só valorizando a Senhora da Aurora porque ela traz uma nova vida. Não percebem que essa nova vida que a Senhora da Aurora está trazendo é uma vida anterior que precisou ir embora e que agora tá voltando. Então tem também essa questão de uma reencarnação, digamos assim. E aí elas conversam sobre isso, sobre essa percepção dos humanos, que é negativa com relação ao que a Senhora do Crepúsculo faz, mas que é algo necessário, que se fosse algo ruim, ela não aceitaria fazer, ela faz porque é algo bom para aquela alma que está se desprendendo do corpo, enfim. E aí, ao longo desse diálogo, elas conversam sobre como a Rosa foi embora, que era o momento dela ir, que já tinha chegado o momento dela ir, que a Senhora do Crepúsculo foi buscá-la, mas ela pediu para a Senhora do Crepúsculo para aproveitar o dia. E aí, a Rosa, ela morre no dia do aniversário dela, de 3 anos. E a Senhora do Crepúsculo fala que foi buscá-la no horário correto, no horário programado, mas que a Rosa pede para aproveitar o dia ao lado das pessoas que a amam, e aí ela se despede dos pais, se despede dos avós, e quando ela vai embora, ela está na companhia da avó. Por isso que a avó também sofre tanto. A Rosa vai embora feliz, sabendo e conformada de que aquela é a hora dela. Mas como no momento em que ela vai, a avó está presente, então a avó acaba se sentindo muito culpada e, enfim, acaba abraçando ali uma responsabilidade pelo que aconteceu com a Rosa. E isso faz com que ela sofra muito. Mas que hoje as duas estão num lugar bom. Isso eu achei assim, eu achei o término perfeito para a história. Embora, olha,
embora em nenhum outro momento da narrativa tenha tido esse outro ponto de vista, eu achei que foi, assim, a maneira mais sensível de contar toda essa tragédia familiar, de trazer para o leitor a perspectiva do que realmente aconteceu, do que provocou algumas consequências negativas para a família. Achei muito sensível e achei que foi um encerramento muito bonito, com uma analogia muito bonita, e foi, assim, um término que conseguiu deixar tudo amarradinho na história mais uma vez. Então, foi um final, assim, que eu achei de uma sensibilidade muito grande também da Lily mais uma vez. É isso, minhas amigas. Se você já leu algum livro da Lily, coloca aqui nos comentários qual o seu favorito até agora. Se você não leu ainda, vou deixar o @ dela aqui para você acompanhar. Me contem o que é que vocês acharam da história, para quem já leu. Para quem não leu ainda, se você se sentiu instigado a conhecer um pouco mais sobre as obras dessa autora. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!